Bem-vindos ao Citocina, seu programa periódico que conecta medicina e saúde ao mundo real. Meu nome é Luíde Pires, médico, ortopedista, professor e burguerista demais quando o assunto é falar de mim mesmo. Esse programa é trazido para vocês em parceria com meu amigo e sócio Jacques Ferrari, empresário, marqueteiro e um cara que carrega um CRM diferente do meu, dele é o Conselho Regional de Marketing. A ideia aqui é a gente conversar sobre o que há de mais novo no mundo da saúde e da mentalidade regenerativa, buscando fazer deste momento seu ponto de encontro com a medicina do presente, Jacques Ferrari. E, importante, este programa ele é feito com um apoio e parceria incondicional de OrthoRegen International Course, a mais antiga e melhor pós-graduação em medicina regenerativa do mundo, quiçá da Bahia, né? Que está entrando na sua 12ª turma com muito prazer e muita satisfação, que é a casa que nos abriga. Boa noite, Jacques. Como é que você está? Tudo na paz? Boa noite, doutor Luíde. Tudo certinho e você? Maravilha, tudo certinho. Bom, pessoal, então, apresentando para vocês, a gente quer dividir com muita alegria que a gente está no nosso primeiro episódio do Citocina, esse podcast que a gente trouxe para tentar desmistificar muita coisa, né, Jacques? Tentar discutir um pouco sobre esse mundo da medicina regenerativa, não pela regenerativa, mas pelo conteúdo que ela traz e com todo o mundo que ela engloba em torno dela. Então, o programa aqui é para ser dinâmico, para ser didático, a gente vai aprofundar onde vai precisar aprofundar, a gente vai esclarecer onde precisar esclarecer e a gente vai precisar demais da ajuda de vocês que estão ouvindo a gente. Então, para começar, o convite principal para vocês: sigam o citocina.podcast no Instagram e no YouTube. É por aqui que as coisas vão acontecer. A gente vai distribuir todos os conteúdos por aqui e vai haver muita interação no Instagram, principalmente. Então, toda a pauta que a gente vai discutir, dúvidas, apresentação de parceiros, apresentação de conteúdo e todos os links com todas as referências do que a gente discutir de forma técnica aqui na nossa conversa, vai estar lá no Instagram. Então, sigam @citocina.podcast, siga @luide.pires no Instagram e Jacques Ferrari no Instagram. Maravilha. Então é por ali que a gente vai interagir e vamos apresentar, então, o Citocina para vocês. Primeiramente, eu sou Luíde Pires, eu sou um professor hoje, mentor, médico ortopedista por base e estou trabalhando muito na educação médica em medicina regenerativa, na educação em gestão empresarial para a saúde, e eu queria dividir com vocês esse momento tão bacana que está sendo feito aqui em parceria com o Jacques. Jacques é um amigo já há algum tempo, alguns anos, nós trabalhamos juntos. E se apresenta, Jacques, para a gente aí, para a galera conhecer vocês. Eu sou Jacques Ferrari, a minha atuação sempre foi fora da medicina, e em um determinado momento eu acabei cruzando com a medicina regenerativa. Eu tenho uma agência de marketing médico que trabalhava somente com medicina convencional, mais especificamente com cirurgia plástica. E foi em algum momento, em 2017 para 2018, que acabei procurando entrar para a área da medicina regenerativa com ações de marketing, e um novo caminho, uma nova etapa surgiu. Hoje eu fico dentro deste meio, atuando com a área comercial, relação com empresa, relação com frentes de crescimento e novos negócios dentro da estrutura da medicina regenerativa. Esse é um pouquinho, muito resumido, do perfil do Jacques hoje. Maravilha. Então, marqueteiro de formação para valer, né? E aí a gente foi interagindo, trabalhando, e hoje estamos aqui para trazer essas discussões para vocês e apresentando o programa. Então, qual a ideia do Citocina? Bom, Citocina é a forma como as células se comunicam, né, por meio paráquino, toda aquela parte técnica, né? Então, a sacada é justamente essa: trazer um meio de comunicação, um meio de conversa, de sinalização para o que está dando certo e para o que está dando errado também. Qual que é a ideia do Citocina? É dividir as nossas discussões em blocos. Então, nós vamos ter blocos bem divididos para que a gente possa
esclarecer alguns pontos importantes e apresentando para vocês, a gente vai tentar trazer um programa que ele vai atender tanto ao médico, especialista, estudante da medicina regenerativa, de formação aí, quanto ao paciente, que muitas vezes tem curiosidade para entender um pouco mais sobre o que se trata esse mundo, quais são as formas que as terapias regenerativas são implementadas no dia a dia do médico, né? Então, de forma geral, a gente vai dividir o programa em alguns blocos, tá? Então, nesse primeiro programa inicial, onde a gente está apresentando, a gente vai acabar passando um pouco mais por isso, depois a gente dá uma dinâmica um pouquinho diferente. Mas, para vocês entenderem, nós vamos ter, primariamente, 4 blocos. O primeiro bloco é o Regen News. Regen News é um bloco onde a gente vai discutir algumas notícias dentro da medicina regenerativa e da saúde em geral, tá? Então, muitas vezes, as pessoas que transmitem as informações sobre medicina, sobre saúde, não são técnicas da área, e às vezes algumas coisas se confundem, a gente põe hype demais onde não pode, e a gente menospreza demais algumas coisas que são definitivamente importantes. Então, nesse bloco a gente vai ter um hype check e a gente vai ter um green flag, né? Então a gente vai fazer uma curadoria de notícias onde a gente precisa ajustar alguma coisinha, onde talvez não seja bem dessa forma que as coisas acontecem, e uma segunda notícia, uma notícia que realmente é interessante e que vai ter um futuro muito legal dentro da medicina regenerativa. Então, esse é o Regen News. Depois a gente vai ter o artigo da semana. O artigo da semana, como a gente fala sobre algumas coisas mais técnicas, algum artigo que tem alguma relação científica, que tem alguma relação técnica com o que a gente vai discutir. Depois a gente vai para o nosso toolbox, para a nossa caixa de ferramentas na medicina regenerativa, e aí sim é um pouco mais técnico. A gente vai falar de algumas coisas muito específicas sobre alguma particularidade de algum tipo de tratamento, sobre máquinas, sobre dispositivos, sobre equipamentos que são utilizados nesse contexto da medicina regenerativa. A gente vai ter também um bloco super interessante que é o Regentox. O Regentox seria o que está mais próximo do que o pessoal tem conceitualmente hoje de podcast, né, que é aquela conversa, uma parte de entrevistas, mas aqui que é a grande sacada, aqui é um programa, então a gente vai conversar e durante o Regentox que há as entrevistas, a gente sempre vai tentar trazer uma personalidade da área da medicina regenerativa, uma personalidade da saúde, alguém que tenha algo a complementar dentro das nossas discussões para que a gente consiga extrair o máximo de conteúdo desse convidado, ok? Para a gente encerrar, a gente vai ter um bloco que foi discutido aqui, que eu acho que faz muita diferença para a gente discutir, Jax, que é o Regen Business. Então a gente vai falar sobre negócios, como fazer negócios de forma ética, como a gente traz esse tipo de conteúdo pro dia a dia do médico, sem vender milagres, sem prometer coisas inalcançáveis e, de novo, de forma ética, de forma precisa e de forma que venha a atender a necessidade principalmente do paciente, que é e sempre vai ser o foco de todo discurso, de todo tratamento que a gente vai fazer, sendo da área da saúde ou não. Ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro bloco, vamos para o Regen News. Confesso, Jax, que eu tentei não começar com polêmica, mas você sabe muito bem que é difícil a gente não entrar em polêmica quando a gente fala de notícia, né? E algo aí que está bastante em voga, eu queria deixar isso para discutir um pouco mais para frente, mas não vai dar certo. Então, o nosso primeiro caso aí que a gente vai discutir no Hype Check do nosso bloco Regen News é tentar dar uma modulada no que está sendo um pouco dramático a respeito da polilaminina. Então, e de novo, esse é um assunto que eu gostaria muito de deixar para a gente discutir mais para frente, mas como está muito em voga na data que a gente está gravando esse podcast aqui no começo de 2026, é preciso que a gente entenda um pouco mais sobre o que está acontecendo com a polilaminina, onde que ela se encaixa dentro dos tratamentos que a gente tem para lesão medular hoje, e o que é hype e o que é esperança, né? Então a gente precisa entender um pouco sobre isso tudo aí. Você chegou a ver alguma notícia sobre isso, Jax? Chegou para você no Instagram? Algum paciente perguntou? Um colega perguntou? Como é que foi? Porque para mim foi bem interessante. Então, para mim, na verdade, muita notícia, muita informação, inclusive nos bastidores, né? No que acontece por trás da prática clínica. Eu vi
muitos colegas da área comercial, da área industrial, trazendo essa informação, qual era a nossa visão em relação ao que estava surgindo, as mudanças, aos projetos, se existiam ou não, qual era essa visão milagrosa e o que estava acontecendo segundo a nossa ótica. Mas para isso eu acho que é bastante importante a gente tentar discutir mais e entender um pouco mais sobre qual é uma ótica clínica, científica e o que e como diferenciar o que é marketing em cima de pessoas, marketing em cima de ações, marketing em cima de possibilidades, tratamentos, cura, milagres, né? E o que realmente é ciência. O que você tem sentido em relação a isso? Isso é bem complicado, né? Até porque no meio que a gente recebe muitos alunos da fisiatria, por exemplo, né, da medicina física e reabilitação, que tratam ativamente de pacientes com lesão medular e é recebida muita coisa de queixas, né, na verdade, de expectativa dos pacientes para esses alunos nossos e para nós também, que participamos ativamente do tratamento desse tipo de paciente também, né? E a gente vê casos onde o paciente coloca uma expectativa como se isso fosse realmente a grande virada de chave no tratamento da lesão medular e o que vai realmente resolver o problema, principalmente de lesados medulares crônicos, né? Que é onde o caldo entorna, onde fica um pouquinho mais complicado. Mas uma coisa importante da gente falar. Primeiro, tem uma personalidade muito grande aí no mundo da medicina regenerativa que se chama José Fábio Lana. Muito provavelmente ele vai estar aqui nos próximos episódios, não tem como falar de regenerativa sem falar dele. E uma coisa que o pai dele falava, e que ele fala isso para todo mundo que é aluno dele, é que quando a vaidade entra, a ciência sai pela porta de trás envergonhada. Alguma coisa nesse sentido. Não sei se são exatamente essas palavras, mas isso é muito forte. E o que é muito importante quando a gente fala sobre ciência é a gente não ser vaidoso. Nós somos uma escola, nós somos um centro de pesquisa dentro do que a gente faz, né? No BIRM, no OrtoRegen, que são as instituições das quais a gente faz parte. E a gente fala sobre esse tipo de situação com muito carinho, porque a gente leva a pesquisa de uma forma muito coracional. E aqui a gente não está falando de vaidade do que querendo menosprezar as pessoas que estão envolvidas nessa pesquisa, mas trazer um alerta, principalmente para o apelo midiático que isso causa, tá? Eu quero dissociar a imagem da pesquisadora da imagem do marketing, da imagem das notícias, né? Da imagem da mídia, do que pinta sobre isso, porque as coisas crescem muito rápido dentro disso, né? Então, o que é importante a gente falar? Então, por que esse assunto está aqui nesse bloco, né? No nosso Regen News, na parte do Hype Check, né? Onde a gente vai ver se o hype vale a pena. Primeira coisa que a gente precisa falar é que não é mentira, não é um problema, não é nada demais. A gente precisa entender em que fase que isso está. E aí onde entra a problemática, né, Jax? Você me perguntou o que eu vejo sobre isso, o que eu sinto, né? Quando a gente vai atrás de fazer esse tipo de pesquisa, né, sobre o que está acontecendo, a gente entende que esse é um tratamento que ele está em fase 1. Né? Fase 1 é fase de segurança clínica. Tá? E primeiro, vamos fazer um parêntese aqui. O que é a polilaminina, né? Todo mundo pergunta, né? Os pacientes perguntam, não, o que você acha? Eu sempre pergunto, você sabe o que é? Porque começa por aí. Polilaminina é uma proteína, né? Ela é uma estrutura, ela é como se fosse um scaffold, ela é um andaime, é uma parte estrutural para tecido nervoso, uma proteína que existe nos seres vivos de uma maneira geral e que, em teoria, é assim que funciona o método científico, a gente tem uma ideia, aí a gente testa e tira uma conclusão do que está acontecendo. Depois que essa conclusão vem, a gente vê se isso se aplica à maioria das pessoas que vão ser tratadas com esse tipo de medicação, ou enfim, dessa forma que acontece. E a polilaminina ela é o scaffold que dá sustentação para o nervo. E se ela dá sustentação para o nervo, ela ajuda a direcionar o crescimento desse nervo, o que é muito importante em casos como a lesão medular. A lesão medular, a gente tem várias formas que ela pode acontecer. Ela pode ser traumática, ela pode ser iatrogênica, né, que é por conta de uma complicação cirúrgica, ela pode ser por isquemia vascular, porque entupiu ali um vasinho que nutre a medula. E essa que é a grande dificuldade da gente fazer o empacotamento de tantas causas diferentes numa doença
e colocar dentro de um mesmo hall, debaixo do mesmo holoforte para tratar. Então, quando a gente chega nesse ponto, é quando as pesquisas estão muito avançadas, né? Então, a gente tem um estudo clínico, né, que foi liberado pela Anvisa e Ministério da Saúde de fase 1. A gente tem 5 pacientes que estão envolvidos diretamente nessa pesquisa e, o que é importante, estão sendo estudados para casos agudos. E o que é agudo em lesão medular? Até 72 horas. Até 72 horas, esses pacientes eles podem estar sendo tratados com essa medicação, com essa proteína, e aí estão sendo feitas as análises para ver primeiramente o que é esse estudo de fase 1, se é seguro, se vai ser danoso para alguém, né? Então, primeira coisa, do no harm, né? Que é o primo non nocere, né? Não, primeira coisa, não pode fazer mal. Então é aí que a gente está. É promissor? É promissor. É muito interessante, faz sentido dentro do contexto da lesão medular, porém, nós temos um paciente que teve um resultado definitivamente positivo, que foi um paciente que voltou a andar, né? Que foi onde foi divulgado na mídia, foi em alguns programas de entrevistas, e um caso ele não, infelizmente, né? Queria que isso fosse sinal de uma coisa mais dramática, mais marcante para a gente agora, mas não justifica e não ratifica um empenho tão grande em fazer uma divulgação como sendo uma molécula milagrosa, porque ainda não foi estudado a eficiência e nem como ela se comporta em vários pacientes. Então é aí que a gente está. Segurança. Nós estamos tentando entender se ela vai ser segura para o tratamento no ser humano e a gente precisa esperar essas pesquisas se desenrolarem, o método científico demanda tempo, e aí sim a gente vai ter um critério de sim, funciona, sim, não faz mal para ninguém, é seguro, e sim, tem um resultado em larga escala, e aí a gente pode colocar. Da mesma forma que eu não tenho dúvida que dipirona é um antipirético muito bom, que é uma medicação muito boa para dor e febre, aí a gente chega nessas conclusões com o tempo. E tem uma expressão que é muito legal, né, que eu aprendi recentemente com um amigo nosso, o Dr. Alexandre Parma, que ele fala que só o tempo cura o queijo. E como eu estou convivendo muito com mineiro recentemente, o tempo precisa curar esse queijo, Jax. Então, essa que é a ideia por enquanto. Eu vejo, Dr. Luiz, que, na verdade, esse é um tema que traz pontos que são positivos e pontos que são negativos. Talvez um é mexer com a esperança, né, sem ter ainda a certeza se essa esperança ela pode ser tão acionada nesse momento. Mas, por outro lado, eu acho que os holofotes se viraram e se voltaram para um assunto que também é importante, que não está tão preso ao resultado do paciente, nesse caso específico, mas sim de como a ciência é tratada e ela é vista no Brasil. Então, nós nos deparamos aí com a dificuldade de investimento, cortes de verba. Eu vejo o quanto nós temos também na nossa área, né, debaixo do nosso telhado, o quanto é difícil aprovar um projeto de pesquisa, quais são as barreiras que nós enfrentamos. Então eu vejo que nesse momento nós podemos estar ganhando um caminho, uma abertura para que os órgãos competentes, as autoridades competentes, elas olhem com um pouquinho mais de carinho para esse tipo de ação e facilite, direcione investimento, facilite os caminhos, as etapas para que pesquisas sejam realmente efetuadas com primor, né? Eu acho que esse é um ponto positivo que surge desse cenário todo. Dentre outros, né, obviamente, mas esse é um que se destaca para mim. É claro, voltou a discussão esse tipo de paciente, que é um paciente que é muito difícil, porque tem muito pouco que se pode fazer por esse tipo de paciente, é um paciente bastante incapacitado, e é ótimo a gente discutir sobre isso. Mas, que nem a gente falou, sobre coisas certas, no momento certo. Essa que é a grande sacada. E para a gente fazer uma comparação, a próxima notícia desse bloco Regen News é o que a gente chama de Green Flag, ou seja, vamos ver o que realmente faz sentido. E esse é uma notícia, Jacques, que é o que eu falo, né? Geralmente o que roda por aí é notícia sensacionalista, né? Onde a gente consegue ou um engajamento muito grande das pessoas, ou quando a gente se perde um pouco no personagem que a gente vai divulgar, né? Então, o que é normal? Vamos falar de uma coisa que é semelhante, que tem o mesmo princípio, que é o Avance. O Avance, né, na verdade. Se eu não me engano, ele foi... essa pesquisa, essa notícia, ela foi divulgada na Reuters, né?
que é a aprovação do FDA desse tratamento, né, que chama Avance, que também é um scaffold, ele também é um suporte, mas daí para nervo periférico. Claro, eu não posso pegar esse Avance e colocar isso para tratamento de qualquer lesão, por exemplo, medular ou qualquer lesão nervosa, até porque ele já entra com um direcionamento bem específico de para que ele serve, né? Então, isso é importante porque é um marco regulatório. Quando a gente tem um marco regulatório dessa forma, a gente tem certeza de que passou por todas as fases de estudo e esse é uma medicação que ou ela está em fase 4 ou ela já foi liberada para a gente poder fazer a comercialização dela, né? Então, o que é esse Avance? Ele também é um scaffold, ele também é uma matriz, ele também é um suporte, um arcabouço para nervo crescer, e ele tem uma indicação bem típica. Ele foi aprovado de forma tradicional, de forma on-label, isso é importante também, a gente vai discutir, para uma perda de nervo de até 25 milímetros. Então, 2,5 centímetros, ainda assim é uma perca muito grande, dependendo do nervo que a gente está falando. Para tratar isso, a gente precisaria fazer transposições de nervos, cirurgias bem grandes aí, que a plástica e a própria cirurgia da mão faz, né, que tratam com esses enxertos e retalhos. E isso pode ajudar a dar um direcionamento no nervo para preencher esse espaço. E por esse trabécula, né, esse emaranhado de proteínas que fazem o nervo se manter estável, o nervo cresce por ali e tem uma chance maior de ter um religamento neural e de ter um aumento da sensibilidade, da motricidade, dependendo do nervo que foi lesado, né? Então, é um sim com responsabilidade. Não quer dizer que funciona para tudo também, senão vira panaceia. Que interessante. E esse produto, ele trabalha, o mecanismo de ação dele funciona isolado como um produto de prateleira ou ele pode ser associado com alguma outra terapia, um biológico, algo do gênero? Boa. Essa pergunta é ótima porque a gente tem muita coisa da indústria, né? Muitas matrizes que a gente pode usar para semear com ortobiológicos, com células, com fatores de crescimento. E aí é onde entra a grande virada de chave aí na regenerativa, onde a gente não pode se perder também no personagem que a gente coloca. Porque a regenerativa, ela é algo que, óbvio, vem sendo estudada há muito tempo, ela é promissora, mas ela não serve para tudo. E quando a gente fala desse tipo de associação, a gente ainda está falando de uso off-label. O que é o off-label? Isso é uma coisa importante. O uso on-label é o que está na bula. Você pega a bula da medicação e está lá. É indicada para casos onde, vamos colocar aí dipirona, né? Vamos supor, nunca parei para ler a bula do dipirona de forma técnica assim, a gente só tem a parte do estudo mais farmacológico dela na faculdade, mas, por exemplo, se na bula da medicação está escrito que ela serve para tratar ou para diminuir os sintomas, né, para fazer o tratamento sintomático de uma febre acima de 38 graus, se eu usar essa medicação para 37,5, é um uso off-label, não é um uso de bula. E os usos tanto de ortobiológicos, que são produtos celulares de manipulação mínima, tem uma regulação diferente, não são medicações, são produtos biológicos. A gente tem o uso on-label e o uso off-label desses produtos também. No caso de um produto manipulado, assim, o on-label é o que as meta-análises, o que as revisões sistemáticas, o que as umbrella reviews, o que todos os estudos científicos de nível 1 de evidência apontam para esse uso. Então, os estudos que apontam para esse uso são estudos on-label. Porém, quando uma terapia tem sentido biológico, quando encaixa numa patologia e a gente faz sentido tratar com essa patologia e não tem um estudo específico para isso, a gente usa isso de forma off-label. E, claro, para isso a gente tem que estar dentro de um ambiente de pesquisa, também não é algo que dá para ser feito em qualquer tipo de local. Ou se eu tenho um consultório e eu quero começar a fazer tratamentos off-label também, a gente vai ter complicação, porque o off-label ele não é regulado de maneira sistemática. Precisa de proteção legal, precisa de termo consentimento, pode incutir em risco o paciente, não necessariamente vai, e aí a gente precisa entender se faz sentido. Então, respondendo de forma mais direta a pergunta, pode? A princípio, faz sentido, porque a gente sabe da relação que tem ortobiológicos com a proliferação de nervo, que pode modular um ambiente de uma forma mais de tirar de uma forma inflamatória para uma forma de regeneração, de cicatrização, e a gente faz uso rotineiro de scaffolds, né, de andaimes, de estruturas para isso tudo,
por exemplo, os coágulos, por exemplo, o próprio ácido hialurônico, que dependendo do contexto pode ser considerado um scaffold também, uma matriz. E sim, esse avanço ele poderia ser usado como uma forma de scaffold para produtos ortobiológicos. Pode ser usado. Tem indicação? Funciona? A gente não pode extrapolar, mas faz todo sentido e é daí que surge a dúvida. E essa que é a grande sacada da regenerativa, gente. É uma ciência que está acontecendo em tempo real. Quando a gente tem uma ideia, a gente pode ir lá e, de forma correta, de forma ética, respeitando todos os processos, se dá o luxo de colocar um nome na ciência contribuindo com algo que funciona ou não funciona. Porque a ciência também não é só mostrar os gols de bicicleta, né? É mostrar as escorregadas que a gente dá no gramado e faz parte do processo. Bom, então, seguindo. Agora, próximo bloco que a gente tem já que a gente falou de notícia, Jax, agora vamos falar um pouco de coisa técnica, né? Não que na notícia a gente não fale de tecnicidade, mas vamos falar do nosso artigo da semana. O artigo da semana, eu separei um artiguinho aqui bem interessante, que é algo muito, muito em voga quando a gente fala sobre PRP. Né? Então, a galera que já consome conteúdo de regenerativa, já estuda regenerativa, sabe muito bem o que é o PRP. Vamos pincelar aqui para não ser muito prolixo também. O PRP é um produto ortobiológico que ele vem do sangue periférico, né, onde a gente pega uma quantidade de sangue do paciente, coloca um anticoagulante para que não forme um coágulo, e a gente trabalha esse sangue numa centrífuga, separando células, e a gente pega um concentrado de plaquetas. A gente pega as plaquetas e concentra elas, porque dentro das plaquetas é onde estão fatores de crescimento, é onde estão interleucinas, é onde estão citocinas que vão ou modular o ambiente inflamatório para um ambiente regenerativo, ou vão somente fazer esse processo anti-inflamatório, ou vão trazer esse ponto onde a gente trata para uma forma onde ele consiga se regenerar, onde o corpo mesmo consiga tratar isso. Então, o plasma rico em plaquetas, como eu disse, ele não é uma medicação, ele não é um produto off the shelf, esse é o termo, um produto de prateleira, né? Ele é um produto que ele vem de uma manipulação mínima de um tecido do paciente, que é o sangue, e a gente faz uma concentração de potenciais atores dentro de um processo de regeneração, que são as plaquetas. Então, quando a gente fala de PRP, Jax, eu gosto de falar para os meus alunos que é o seguinte: PRP é igual a bolo de chocolate. Então, quando você fala para mim, pô, Luiz, fiz PRP no meu joelho, você tem uma visão e eu tenho outra. Se eu falar para você que, pô, tô com vontade de comer bolo de chocolate, Jax, às vezes eu tô pensando naquele bolo com ganache, 1000 camadas, tudo, e você tá pensando naquele flashman que você pega um pouquinho de ovo, leite, Bolo de copo. Bolo de copo, olha que coisa, né? Então, pode ser um bolo de copo de chocolate. E aí a gente tá falando de coisas diferentes e a gente não pode comparar uma coisa com a outra. E aí, quando a gente vai para a literatura, a gente encontra artigos que falam que PRP tem um resultado positivo, que tem um desfecho relevante para a patologia que está sendo estudada, e outros trabalhos que são feitos com a mesma qualidade, com o mesmo rigor técnico, chegando em conclusões diferentes, falando que o PRP não tem uma ação eficiente. E aí, onde que está o erro? Né? Onde que está, não digo erro, onde que está o detalhe? Porque a vida está nos detalhes, as coisas acontecem nos detalhes. E o detalhe do PRP aponta, então, tudo indica que o detalhe do PRP está na dose total de plaquetas injetadas. Então, da mesma forma que a gente estava falando da dipirona, que a dipirona ela tem uma dose por peso para criança, que a gente tem uma aplicação para adulto, por exemplo, uma dose segura, o PRP ele vem sendo estudado, né, por William Berrigan, então num artigo aí que a gente vai deixar disponível de 2025 do Arthroscopy, onde ele fala que uma dose maior de plaquetas pode levar a resultados clínicos melhores no tratamento de artrose de joelho, na osteoartrite de joelho, com PRP. Uma revisão sistemática, estudo de nível 1 de evidência, né, de nível 2 para nível 1, dependendo da metodologia que for aplicada. E o que ele percebeu ali? Então, a leitura que foi feita é que, provavelmente, quanto mais plaquetas são entregues ali naquela articulação, Jax, mais chance de dar bom resultado a gente tem. E qual que é o threshold? Qual que é o limite? Né? Qual que é a nossa meta?
Então, eles estudaram aí uma classificação, que é a classificação de Magalon, classificação DEPA, onde a gente tem lá a quantificação de quantas plaquetas a gente injeta numa injeção só, sendo ali abaixo de 1 bilhão de plaquetas entregues na injeção, como sendo uma dose baixa de plaquetas, onde a gente trabalha de 1 a 3 bilhões com uma dose média de plaquetas, 3 a 5 bilhões uma dose alta e acima de 5 bilhões uma dose muito alta, ou seja, um PRP de very high dose, assim que vai achar na literatura. E Berrigan se fez valer dessa classificação aí que Magalon trouxe, para a gente mostrar que provavelmente a gente tem um limite, a gente tem uma meta para entregar essas plaquetas em um tratamento. E é isso que ele discute no artigo. Para a gente discutir um pouco sobre o artigo de forma técnica, esse artigo da semana, é importante a gente entender, e é o que eu sempre explico para os alunos. Quando você entende a teoria, quando você entende como o produto funciona, qual que é o conceito fisiológico por trás disso, a gente consegue olhar o artigo e procurar se ele faz sentido ou não dentro da resposta que a gente está procurando ter para a pergunta que o artigo traz, né? Então, primeira coisa, a gente precisa entender qual que é a metodologia do artigo, qual que é a ideia, né? Qual que foi o roteiro que esse artigo seguiu para que ele chegasse nesse resultado. Isso é muito importante. Como eu disse, tem muita gente que lê artigo pelo resumo e pela conclusão e se perde no personagem porque a gente chega em conclusões que vão depender da metodologia que a gente seguiu. Então, para esse artigo aqui, ele fez uma revisão sistemática, procurando as principais plataformas, né, que tem publicação, os principais artigos indexados, onde tem pelo menos um braço desses estudos, ou seja, um dos grupos que foram estudados usando PRP para osteoartrite de joelho. E esses estudos eles precisavam falar sobre a dose total de plaquetas, sobre a contagem de plaquetas, sobre a concentração e o resultado com, no mínimo, 6 meses de segmento. Precisava ser disponível também nos artigos que ele avaliou. E aí eles viram se estatisticamente esses trabalhos, né, com uma dose maior de plaquetas chegavam a um desfecho mais positivo que os outros artigos não chegavam, dependendo dessa dose. E aí é onde foi a sacada. Primeira coisa que ele percebeu é que muitos artigos, Jax, não traziam essa dose total de plaquetas. Então, é aí onde está a crítica que a gente traz pegando esse artigo aqui como exemplo. Muitas vezes a gente não consegue padronizar a ciência porque a gente está comparando coisas diferentes. Eu estou comparando o meu bolo de chocolate com o bolo de caneca do Jax ali, que é de chocolate também. Então, é onde entra o problema. E aí, pior ainda, é quando a gente não fala nem a receita do bolo que a gente está fazendo. Imagina ter um programa de culinária que eu só mostro o bolo pronto. Eu não falo como que eu cheguei lá. Não falo quais ingredientes eu usei, eu não falo o que foi relevante ou não, e aí eu não sei se é um produto natural, se é um produto que tem aditivo químico, né? Então, é mais ou menos aí que funciona. Então, os artigos, eles não têm trazido uma classificação, uma padronização dos produtos ortobiológicos. E aí é onde está o problema. Eu tenho diferenças muito grandes em todos os produtos que nós consideramos como ortobiológicos. Desde o ácido hialurônico, até a gordura, até exossomos, até terapias celulares que são cell-free, né? Que não tem células, que são só esses fatores de comunicação, só as citocinas aqui que a gente trabalha, né? Então, o que é muito importante, se você, médico agora que está ouvindo, está conduzindo um trabalho que usa ortobiológicos, por favor, explicite muito bem qual a classificação do produto que você está utilizando. Se você está fazendo um trabalho com PRP, a gente tem várias classificações, talvez a mais completa que a gente tenha é a MARSPIL, que vai falar qual que é o método que esse PRP foi feito, se é feito manual, se foi por máquina, se ele é ativado ou não com colato de cálcio, quantas rotações é feitas, se tem ativação por luz ou não, se é injetado por imagem ou não, porque são fatores que são determinantes para esse resultado. E dos produtos derivados da medula, a mesma coisa. Primeira classificação e única, até onde eu sei, que a gente tem hoje, é a classificação ACH, né, onde a gente trabalha com produtos derivados da medula óssea como sendo o A apenas aspirado, o C, o concentrado, onde passa por um processo de concentração celular, ou o híbrido, onde a gente associa os dois. E essa classificação, ela fala, por exemplo, de um aspirado de medula, e ela tem uma classificação alfanumérica, tem uma letra e um número. A, para o produto aspirado, você tem
níveis de complexidade de estudo desse produto de 1 a 8. Se você só coletou essa medula óssea e injetou numa articulação, injetou num tecido, num músculo, numa fáscia, num tendão que você quer tratar, e não fez nenhuma avaliação, ela é considerada um produto A1. Ou seja, você coletou e injetou. Se você passou por um contador hematológico, se você fez uma contagem celular macroscópica, ele já passa para um 2. Se você fez ensaios funcionais, uma avaliação molecular, viu o potencial de diferenciação dessas células que você pegou in vitro antes de você tratar o paciente, ele vai subindo essa classificação. Então, a gente precisa saber a qualidade técnica do produto que a gente está colocando. Para gordura, a gente ainda não tem isso, mas a gente tem uma forma de contar a quantidade de células mononucleares que são captadas da gordura e que são a viabilidade dessas células, que é importante, né? Então, a gente faz um assessment molecular, a gente leva para o laboratório e vê se essas células estão vivas, porque, de forma geral, a regenerativa ela precisa da sinalização parácrina para ela ter um efeito biológico. Precisa das citocinas interagindo com o tecido que você está tratando. E uma célula morta não sinaliza ativamente. Então, a viabilidade celular é muito importante em todos os produtos. E aí eu falei que até o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, por exemplo, ele tem peso molecular, ele tem qual que é a dose, quanto desse ácido é injetado, qual que é a configuração dele, se ele tem algum aditivo, qual que é a velocidade, a frequência de crossover que ele tem. Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala desse tipo de produto. Então, esse artigo ele vem para trazer um alerta para a gente, mostrando, Jax, que talvez a dose de plaquetas seja uma das coisas mais importantes quando a gente trata pacientes com PRP. Eu acho legal, Dr. Lid, trazer talvez uma informação extra. Nós estamos falando aqui sobre um artigo que está falando sobre um trabalho sobre PRP, mas que isso não é nenhuma novidade, né? Não é nada recente. Os estudos sobre PRP já têm um tempo, várias frentes, né? Vários formatos, várias escolas. E já existem estudos bastante antigos sobre isso, correto? Correto. O PRP ele não vem de agora, né? Ele vem de muito tempo atrás. E, pessoal, vocês vão perceber uma coisa. O Jax era para ser aquela pessoa ignorante na área, né? Que não entende. Mas o Jax está há tanto tempo na regenerativa que ele não faz pergunta de quem não entende. O cara já vai lá para frente. Então, vocês vão ver como que a regenerativa muda com todo mundo, né? Com todos os agentes, todos os atores do processo. E sim, o PRP ele começou a ser estudado lá na década de 80 com força, né? Ele veio da Odonto, né? Dos processos de Anitu e do Chukrum, né? Que começaram a estudar isso para tratamento de perda de tecido ósseo para implante na mandíbula. Então, a gente tem estudos de PRP há muito tempo e a gente tem meta-análises de meta-análises, ou seja, estudos de nível 1 sobre estudos de nível 1 para PRP há mais de 10, 15 anos, né? Então, produto que já é bastante estudado, bastante consolidado. Ainda no Brasil ele não é 100% regulamentado de forma técnica, então a gente ainda trabalha com o PRP de uma forma off-label, de uma forma ainda de forma experimental, isso é muito importante ser tratado, né? Mas ele já tem um embasamento muito forte na literatura. E vendo de fora, Jax, você sabia que quando a gente... Tudo bem que você provavelmente já sabia, né? Porque a gente vive falando disso lá na firma. Mas você acha que o paciente, a pessoa comum que ouviu falar de regenerativa da primeira vez assim, ela tem conhecimento sobre esse tipo de particularidade do tratamento ou não? Ou de forma geral, né? De uma forma geral, eu diria que hoje o nível do paciente vem mudando, né? O paciente ele já não é mais aquele paciente leigo, ele é um paciente que ele estuda, ele vê uma informação, ele pesquisa, e a regenerativa hoje virou vitrine, né? O PRP está aí, em todos os canais que você abre, o PRP está citado, em alguns lugares trazendo ciência, em outros canais trazendo também um pouco de exploração midiática, mas eu vejo que o paciente em si, ele tem a sua dor, ele tem a sua queixa, e ele busca uma solução para o seu problema. E deparando com notícias, publicações, ele com certeza começa a procurar, buscar informações, entender qual é o médico que está anunciando aquele tipo de atividade, aquele paper, né? E é a partir disso entender o que o médico estudou, qual foi a escola que ele fez, se ele hoje tem fundamento científico para atuar naquela área,
qual é o escopo de atuação dele. Então, eu vejo que o paciente, sim, ele se remodelou para os tratamentos. Hoje, a internet, a inteligência artificial, ChatGPT, já não é mais o Dr. Google, né, que é consultado. Hoje a gente já tem outras ferramentas, o paciente já tem outras ferramentas que elucidam um pouco o conhecimento, e o paciente, sim, busca muita informação e daqui para frente não vai ser diferente. Médico que não tiver uma formação, um embasamento científico, um cuidado com o paciente, um olhar com segurança, não vai ter sucesso por longo tempo. E vai passar vergonha, né? Vai passar vergonha. E vai passar vergonha. Vai passar vergonha porque o paciente vem com as dúvidas. O paciente chega com o questionário pronto. Cara, isso é fantástico, cara, porque, por exemplo, também outras coisas que podem vir lá pro nosso bloco do Regen News. Cara, tem um tal de um gel de grafeno que saiu na Alemanha, na Polônia, sei lá que país que veio. E, cara, o que eu recebo de paciente perguntando sobre isso, o paciente ele já chega pedindo terapias hoje, né? Então, isso que você falou, cara, minha esposa é pediatra, né? Você conhece a Jéssica, minha esposa. Então, para quem tá aí ouvindo à distância, minha esposa é pediatra e se tem um povo que é complicado para tratar, se chama pai de criança e mãe de criança, né? Porque, claro, é um ponto de fragilidade, é uma família que está envolvida no tratamento de uma criança, e criança, eu ainda não tenho filho, você já tem, né? Já que você tem 2 filhos ali, e você sabe que quando a gente fala de filho, a gente vira casaca. O negócio esquenta. E aí o que acontece? Ela tem falado para mim que o paciente ele tem chegado já com o ChatGPT aberto, na mão. Então, tudo que ela fala, ele confere no ChatGPT. Então, isso que você falou é fantástico. Se o médico não tiver embasamento técnico, ele, inclusive, é enquadrado como um dos erros que a gente tem no CFM, que o médico pode ser indiciado, é a imperícia, né? Quando ele não sabe o que ele está fazendo. Então, isso é bem problemático, isso é muito importante. Então, mas está aí um outro ponto positivo, né? Assim como a polilaminina incentivou, trouxe à mídia, né, um novo holofote, um novo olhar, incentivou aí talvez uma nova frente para pesquisa. O médico também, aquele que estava mais acomodado, mais tranquilo, que estava vivendo das suas consultinhas, dos seus procedimentos sem ser incomodado, ele hoje já tem dificuldades para atender, porque o paciente vem sabendo parcialmente o que ele tem e já com alguns tipos, com as perguntas prontas. E o médico, ele que não tem ciência, ele acaba se sentindo colocado contra a parede. Isso deve ser, eu não sei, nunca passei por isso, não sei se você passou. Algumas vezes. Mas eu acho que deve ser um pouco desconfortável. Então é isso, você paciente que está ouvindo isso, você é um agente de mudança da saúde, olha lá que coisa, né? Às vezes a gente fica esperando que, porque o governo vai fazer isso, porque a sociedade vai fazer tal coisa, mas a gente, como parte da sociedade, tem uma função social. Então, a tua função paciente, além de ser paciente, é cobrar qualidade do médico que está te atendendo, do profissional de saúde que está te atendendo, do profissional de odontologia, do profissional de educação física, enfim. Isso é muito importante, né? E isso a gente tem visto aí uma frequência muito grande. Então, ainda mais para mim, que trabalho dentro do mundo da dor em ortopedia, é um paciente que ele já vem sofrido e ele já vem bem tratado muitas vezes, mas com uma queixa residual e que muitas vezes a gente não tem condição de tratar, não porque a gente não quer, mas porque não tem ferramenta. E aí é onde entra a regenerativa. A regenerativa ela entra como uma quebra de platô muito importante para alguns casos, onde a gente tem uma chance de parar de abanar fumaça e começar a apagar fogo. Essa aqui é a sacada. Bom. Mas beleza. Então agora, gente, vamos para o nosso penúltimo bloco. Vamos para o nosso Toolbox. Esse bloco especificamente, ele é um bloco que ele foi pensado para a gente falar de duas coisas. Ou falar de tecnologia, de equipamentos que vêm para ajudar a gente dentro da medicina, dentro da saúde, um foco um pouco mais em regenerativa, ou de coisas que a gente precisa de alguma coisa um pouco mais técnica. E como a gente falou sobre o nosso artigo lá de Berrigan, que falava sobre a dose total de plaquetas e importante, uma das coisas importantes eu quero começar com um bloco desse toolbox, que é a parte de laboratório. Então, qual que é a parte técnica do PRP? Como é que eu faço essa contagem de plaquetas, né? Então,
O plasma rico em plaquetas, como eu disse, ele é um hemocomponente. As plaquetas são hemocomponentes, são partes do sangue. E para a gente fazer uma avaliação inicial do sangue do paciente, a gente tem um hemograma. Tá? Então, vou aproveitar para explicar para você, já que você, tudo bem que já é um pouco mais desenrolado, um pouco mais versado na regenerativa, mas se você entender, quer dizer que eu estou sendo claro. Né? Então, vamos lá. Então, a gente faz um hemograma, passa numa máquina que faz a contagem dessas células, como se estivesse contando feijão, só que a máquina faz isso. E a gente tem um basal, que a gente chama. Então, a gente tem um hemograma. Tenho tantas hemácias, tenho tantos leucócitos, tenho tantas plaquetas por ml de sangue. Eu faço o processo do PRP e eu consigo passar esse PRP por esse mesmo contador hematológico. Esse é o nome da máquina, contador hematológico. E eu consigo ver esse PRP, o que tem nele. Quanto de hemácia, quanto de leucócito, que são as células brancas, quanto de plaquetas, e aí eu vejo quantas vezes o basal, esse PRP, está enriquecido em plaquetas e quantas plaquetas eu tenho por ml. Então, se eu peguei lá, por exemplo, 100 ml de sangue, consegui 10 ml de um plasma enriquecido em plaquetas e eu tenho uma concentração de aproximadamente 1 bilhão de plaquetas por ml de produto, em 10 ml de produto eu tenho 10 milhões de plaquetas, beleza? Então, é assim que a gente tem. Então, a gente pode falar tanto de concentração quanto de dose total. A concentração é quanto por ml? 1 bilhão e meio por ml, que são considerados bons produtos. E a dose total, quantos ml contendo esses X bilhões são injetados num joelho, no ombro, numa coluna e por aí vai, tá? Então, essa que é a grande sacada. Então, a gente precisa entender essa parte técnica. Então, para hoje, para esse contexto, no programa inicial, uma coisa mais direta e reta, bem técnica, mas que ainda assim causa muita dúvida nos médicos, principalmente, que estão estudando essa parte da regenerativa. Então, para fazer PRP, o que é indicado, o que está sendo discutido, o que está em voga na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, as discussões é de que talvez seja interessante você ter um contador hematológico no teu consultório, na tua clínica, no teu centro de pesquisa, para que você consiga dosificar quantas plaquetas você está usando para tratar. Esse é um ponto técnico muito importante, e aí os devices que fazem isso são os contadores hematológicos. Jax, vamos para o nosso, então, bloco mais interessante, que eu acho, que é o bloco onde a gente discute um pouco mais, e eu vou te aproveitar um pouco mais aqui nessa parte de discussão. Então a gente vai começar agora o nosso bloco Regentalks. No Regentalks a gente vai conversar, Jax. E a gente fez um rascunho aqui pra gente conversar, mas eu quero tirar você da zona de conforto. Essa que é a sacada. Você é um cara que trabalha muito tempo com comércio, você é um cara que trabalha muito tempo com marketing, com pessoas, fora da área técnica. O que você acha dessa parte de comercial, principalmente no mundo da regenerativa? Tá? Agora eu quero extrair esse conhecimento de você. Você é um cara que tem relacionamento com a escola dentro do Arto Regen, da nossa pós-graduação, e você tem um contato muito próximo tanto com a indústria quanto com o médico, e você acaba vendo muito o contato que a gente tem com o paciente. Comércio e medicina anda lado a lado, cara? O que você acha? Ô Luiz, você me perguntou 10 vezes, você me fez 10 vezes essa mesma pergunta e eu te dei 10 respostas diferentes. O comércio e a medicina, elas caminham em paralelo, se encontram e se distanciam. Eu acho que essa é a melhor forma de resumir as linhas comerciais e científicas. Eu vejo que a indústria, ela busca, obviamente, assim como você, assim como eu, nós precisamos de dinheiro também para sobreviver. Não vivemos só de bondade e caridade. Embora, historicamente, fazemos isso, mas nem todo mundo atua dessa forma. E a indústria, ela olha hoje para o mercado da regenerativa, vê como uma oportunidade de negócio bastante importante, mas ela movimenta a medicina, ela movimenta o fluxo dos pacientes, e essa relação indústria, médico, medicina, ela
tende em um futuro ficar um pouco saudável, mais saudável. Hoje eu vejo que as empresas, elas estão ainda, assim como nós todos, né? O meio ainda não está regulado. As empresas também vivem buscando alternativas que sejam eficientes, obviamente para que elas ganhem competitividade no cenário que elas estão envolvidas, porque hoje, no momento que a gente fala de kits, por exemplo, voltando para o nosso artigo anterior, falar de kit PRP, a gente tem, não vou citar ninguém aqui, né, para não ser Injusto até, né? mas nós temos um caminhão de kits de diferentes indústrias, de diferentes nacionalidades. E a indústria brasileira que vai atrás deles, os distribuidores, importadores, eles buscam realmente uma solução para o paciente. Eles buscam trazer o melhor. Para o paciente ou para o médico? Eu diria que é verdade. Eu acho que eles trazem para o médico. Para o médico, porque assim, a indústria ela acaba vendendo Ela para o nem, médico. ela né? não olha, a indústria não tem um olhar final, né? Ela, Assim, deveria ter, né? Quando a gente fala de governança corporativa, a gente tem que abranger todos os stakeholders, né? Todo mundo está envolvido no processo. Mas a gente sabe muito bem que o foco, a maioria das vezes, acaba, infelizmente, sendo mais a questão financeira mesmo, né? Você acha que ele tem o foco realmente no paciente ou mais no médico mesmo, tentando atender o que o médico quer e tomando aquele princípio de que talvez o médico não seja um pouco ignorante no que ele quer? eu olho... No nosso meio, nós estamos envolvidos em uma frente um pouco avançada em relação aos demais institutos, talvez, os convencionais, né? E eu vejo que a gente acabou educando, de uma certa forma, os médicos que atuam conosco, os nossos médicos que são alunos, né, dos nossos cursos, assim como a indústria que está relacionada conosco. Historicamente, uma empresa, uma indústria me procurava para iniciar uma conversa, eles vinham citando que o melhor retorno para o médico era o produto dele porque tinha o melhor preço, o valor era o melhor, e ele não se preocupava em relação, nem citava o paciente. Não sei falar para você se hoje, como o nosso parceiro, ele já vem de uma longa data, ele já tem relação de anos conosco, Foi feita uma curadoria. ele já, também né? já aprendeu. Ele também já tem a mesma ótica nossa. Senão, ele não faria sentido ter ele conosco. Então, ele já vem e ele fala assim, Jax, olha, estou te trazendo este material. Esse material aqui é muito bom porque o paciente ele vai mudar desse jeito, vai ser dessa forma, o mecanismo de ação é esse, o valor final para o paciente é tanto. E o médico vai ganhar bastante com isso também, porque ele vai poder complementar o arsenal que ele tem para atender o paciente e ainda assim se diferenciar dos demais, oferecer um produto melhor para o paciente e ter um resultado financeiro. Então, a indústria que nós hoje estamos nos relacionando de uma forma seletiva, ela tem um olhar 50% no paciente, 50% no médico, porque afinal de contas ela vende para o médico, né? Então ela não pode perder essa visão, focar só no paciente. Embora focar no paciente foi uma estratégia interessante que nós pudemos observar recentemente, inclusive com o hidrogel, que a campanha, o investimento em marketing, talvez a notícia que vazou, foi direcionada para o paciente final, para, né, a ponta da estrutura. E foi uma baita ação de marketing, né? E foi uma ação de marketing Que o gerou paciente chegava na exatamente. clínica procurando o produto. Chegou a acabar o produto nas prateleiras, né? Exato. E inflacionou, e foi uma loucura no meio do paciente, da indústria, da abordagem médica e clínica. Muito bom. E com relação a isso tudo também, né? Que você estava falando. O quanto você acha que a indústria tem que olhar para o paciente, mas eu digo não com relação a essa parte de vou fazer marketing para o paciente, vou trabalhar com o paciente como uma forma de eu conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, porque assim, quando a gente fala de governança corporativa, quando a gente fala de práticas de ESG, vamos colocar aí dessa parte de uma empresa com um posicionamento social, né? Eu sei que a gente precisa disso numa empresa que
está se atualizando, que é moderna, mas você vê uma tendência dessa da indústria chegando, você que faz esse relacionamento deles chegarem e falar para você, pô, Jax, isso aqui é interessante porque vai trazer um benefício muito legal para o paciente, ou geralmente eles já chegam falando diretamente sobre a parte financeira, que é o que importa mesmo, e toca para frente? Esse cenário mudou muito. No início da minha relação comercial com empresas, esse era o cenário. A indústria vinha com a visão financeira primeiro, e essa era uma forma de seduzir tanto quem está à frente do comercial, que é quem talvez apresenta as soluções para o médico. E sempre foi muito rotulado no passado qual era a visão e qual era o retorno financeiro para o médico. Mas hoje, assim como o paciente chega em uma clínica com as perguntas na ponta da língua para o médico, o paciente também vem sendo impactado com bons produtos e ele tem essa percepção de valor e a indústria tem essa percepção de negócio. Então, a indústria vem se moldando, na minha ótica, a indústria vem se moldando cada vez mais para se posicionar com um olhar para o paciente. Uhum. E isso é muito bom. Ela faz com que a roda da cobrança gire. O paciente tem uma informação, a indústria joga uma informação para o paciente pesquisa, ele chega no seu consultório, traz aquela informação. Se você não tem acesso a ela, você dá a sua dançadinha ali, desvia o assunto, mas você vai buscar essa informação também. E se o produto for bom, você vai comprar. O paciente, uma vez comprou o produto, na expectativa, o médico que não tinha essa visão, não o conhecia talvez, passa a conhecer, e se o produto for bom, aí ele tem critérios e credenciais para avaliar se é bom realmente ou não, se carece de estudos ou não, se tem fundamentos, e a partir disso toda uma cadeia gira, né? A indústria percebeu isso. Entendi. E assim, a gente como parte de uma escola, né, o OrtoRegen é uma escola de educação médica, de educação técnica, de acompanhamento dessa evolução médica, né? Eu sinto, tá? Vou falar aqui do que eu penso, a sensação que eu tenho, de que a gente deixou de ser professor, o médico que tá lá na ponta, junto com o aluno médico, a gente passou a ser educador, cara. E eu sinto de que, pelo menos essa é uma ação que eu tento tomar, que o trabalho de educação em saúde não é só com o médico, ele é com o paciente, onde a gente explica a doença e por que ele precisa fazer cada parte do tratamento. Mas eu sinto também a gente como escola, como hub de educação médica, como um agente fundamental na educação da indústria também. Porque do que você me fala, eu vejo muito o trabalho que você faz, eu vejo muito o que a gente faz no bastidor, né, da regenerativa, e eu sinto de que a gente tem uma função de educação da indústria. E eu acho que isso ajuda também a mudar isso tudo, né? Você acha que o médico também tem essa ação de educar a indústria, dependendo do que ele pede, dependendo do que ele quer, e dependendo do que ele é conivente com? Eu acho que isso é uma outra visão importante e que também vem mudando. Se a gente olhar para dentro da nossa casa, a gente vai poder entender e comprovar que a indústria nos procura para se capacitar. Nos nossos parceiros atuais, inclusive, existe isso em andamento, com a própria empresa buscando capacitação dos seus representantes comerciais, assim como treinar médicos que estão relacionados a ela. Então, a educação continuada tem sido uma nova frente, uma nova ótica que a indústria também olhou. A gente pode ver que a gente já se depara, né, com estruturas de gravação, EAD e caminhos que a própria indústria nos contrata ou busca contratar ou desenvolve dentro de casa, que são treinamentos e que visam realmente qualificar o seu profissional, sua equipe, seu time. Realmente isso é um ponto... E não é só para qualificar o profissional para usar o produto deles, né? Para usar isso de forma ética, de forma geral, né? Com certeza. Eu acho isso muito importante. É o que eu falo
para o aluno, para o médico que está estudando a regenerativa, né? A gente precisa dar critério para ele escolher as coisas, para ele começar a exigir coisas melhores da indústria e começar a não aceitar qualquer coisa, não aceitar qualquer produto apenas por esse viés comercial, mas de que ele tenha realmente um efeito bacana, né? Eu acho que é importante, só para finalizar, eu vejo que antigamente a gente tinha uma visão, o paciente, né? Eu me colocando como paciente, que o produto mais caro, ele é definitivamente o melhor. Então, também é uma outra frente que vem sendo alterada. Obviamente, Nem sempre, né? obviamente, nem sempre o de maior valor ou o de menor valor é um indexador de qualidade. Isso também vem mudando bastante. Como comprovar e o paciente buscando, obviamente, entender qual oferece melhor resultado, qual tem maior desempenho científico. E isso, graças a Deus, está acontecendo. Pro bem de todo mundo, né? Exato. Pro bem de todos os que tomam parte nesse processo. Muito legal. Então, peguei de surpresa com esse papo aí, porque eu acho que é uma coisa que você faz e faz muito bem, né? Então, a gente não tá trabalhando junto por acaso, né? Por competências mútuas, então isso faz parte do processo, isso faz parte da educação médica, da educação do paciente, da educação social em saúde, isso é muito, muito importante. Então, vamos seguir? Vamos agora para o nosso bloco Regen Business. Esse bloco Regen Business, hoje, ele tem um parceiro muito importante que está ajudando a gente nesse processo, que é a ProClinic Academy. ProClinic Academy é uma empresa também de educação médica, porém de educação empresarial em saúde e medicina. E a discussão, Jacques, que eu quis trazer para a gente, que foi nos demandada, é sobre como que a gente vende em regenerativa. Porque quando a gente fala de marketing médico, de gestão e vendas em saúde, como a gente deu uma pincelada um pouco ali atrás, né? A gente tem uma limitação muito grande, né? Então, o médico, ele se sente muito na obrigação de não cobrar, a gente não foi ensinado a cobrar pelo que é feito, né? Então, existe aí uma limitação muito grande. E uma coisa que é muito importante, principalmente na regenerativa, mas na saúde como um todo, é como que a gente vende sem prometer milagre, sem prometer um hype maior do que deveria, né? Então, eu não sei, a experiência que você já teve com isso daí, com questão é isso, já que se alguém já te propôs um tratamento, fala, não, isso aqui você vai fazer e vai ser o borogodó, vai ter um borogodó diferente aqui e as coisas funcionam super bem e você vai fazer e vai ficar curado, vai resolver teu problema. Eu nunca tive esse tipo de abordagem até hoje. Eu vejo que existe uma deficiência nos médicos, nas clínicas, que ou ele é muito acelerado ou ele é muito fechado. Se eu falar e pensar que o meu produto é muito bom, eu vou estar me supervalorizando e o paciente não vai entender a mensagem. Ou se eu falar que o meu produto é fraco. Então, eu não vejo muito uma classe de médico capacitada, comercialmente capacitada, obviamente, né, não cientificamente, na qual ele se posicione com firmeza para falar sobre um produto. Qual é o produto? O tratamento dele. Então, é preciso que o médico ele estuda, passa anos na faculdade, universidade, faz sua residência, especializa, tira seu RQE, busca atualização, busca outras escolas, outras alternativas de tratamento, investe em equipamento, demanda tempo, investe parte da sua vida para cuidar do paciente e na hora de vender o seu produto para o paciente, ele não tem certeza ainda. Se ele não tem certeza, ele não passa segurança para o paciente na hora do fechamento comercial. Esse é um desafio também, assim como encontrar bons médicos para o paciente. Ter um médico com confiança na hora de fazer o fechamento faz diferença, porque isso espanta o paciente. Com certeza. Então é um serviço. O tratamento, a relação médico-paciente, além dessa
além, claro, da relação filosófica, onde existe um cuidador e um cuidado, né? É uma relação, tecnicamente, agora vamos colocar o jaleco de lado e vamos falar do ponto de vista comercial. Vamos colocar onde que se enquadra. É uma relação de prestação de serviço. Exato. Toda clínica tem que ter o Código de Defesa do Consumidor, o paciente me paga por um serviço e eu presto esse serviço, emito uma nota fiscal e tenho toda a parte contábil, toda a parte fiscal, toda a parte tributária, toda a parte não só de responsabilidade técnica, mas como responsabilidade legal sobre o que eu estou fazendo no meu consultório. Sim. Então, a gente parte desse princípio, né? E partindo do princípio que você está vendendo algo que é ético, que seja algo que vai ser exatamente o que o paciente precisa naquela situação, a técnica de vendas é também não prometer milagre, né? Então, principalmente quando a gente fala de regenerativa. Vendas em regenerativa precisam ser feitas com muita cautela. Primeiro, são tratamentos off-label. Então, a gente precisa explicitar isso para o paciente. Todo paciente ele tem que entrar nessa relação sabendo, estou fazendo um tratamento desta forma, não é errado, não é antiético, tem plausibilidade técnica, se encaixa no meu caso, e a gente faz um acordo, faz um contrato de prestação de serviço, onde eu sou esclarecido do que está sendo oferecido, de como eu estou sendo relacionado com isso, e eu aceito a regra do jogo. Funciona assim, vai ser feito desta forma, e estou bem com isso, contando com a chance de que vai melhorar a minha qualidade de vida, de que vai diminuir alguma quantidade de problema que eu tenho, ou vai diminuir minha dor, melhorar minha função, e nunca que vai resolver o meu problema, porque, sinceramente, medicina é uma ciência de meio, não é uma ciência de fim. O paciente é muito heterogêneo, né? Então, essa parte a gente precisa da educação de novo. Então, o médico precisa educar o paciente dentro do tratamento que vai ser feito. Qual que é a etapa que cada coisa vai acontecer, sem prometer demais, nada é milagroso, os hidrogéis não são milagrosos, as terapias celulares não são milagrosas, os pacientes são heterogêneos e a gente está mirando aqui, numa quantidade de melhora que pode ser quantificada por scores, né, onde a maioria dos pacientes tratam, e assim que chega, eu tento me comunicar com os pacientes dessa forma. Não consigo te prometer resultado, mas do que nós temos visto na nossa experiência clínica, no que os estudos têm apontado, uma porcentagem, não dá para trabalhar com números, mas uma porcentagem bem alta dos pacientes ficam muito melhor a maior parte do tempo. Não é curado, não é definitivamente controlado, principalmente porque quando a gente usa regenerativa para tratar alguma doença, geralmente são patologias crônicas que a maioria delas não tem cura, mas tem um controle muito melhor com esse tipo de tratamento. Então, o que é vendido é o controle da doença, a melhora da dor, a melhora da função, né? Então, parte um pouco dessa forma. E agora, eu como educador também, da área de educação empresarial, de venda para médico também, já que você te pergunta, você, falando aqui do outro lado, eu já tenho uma resposta do lado de cá, porque é o que eu recebo dos meus mentorados, é o que eu recebo dos meus alunos e dos meus colegas, mas eu te jogo essa pergunta. Você, quando vai num consultório e você está pagando uma consulta particular, você está buscando um tratamento ou diferente, ou um profissional específico que teu convênio, teu plano de saúde não atende, não cobre, e você está lá fazendo uma relação comercial, está pagando por uma consulta e depois potencialmente vai pagar por um tratamento. Você se sentiria desconfortável do médico te passar o preço? Dele chegar e falar, Jax, o custo disso daqui é X reais. Vai ser feito dessa forma e tá aqui a maquininha do cartão para você aproximar o cartão. Isso seria algo que você, na opinião sua como paciente, isso afasta o paciente do médico? Eu, como paciente, eu gostaria que o médico tivesse essa abordagem comigo. Não sei qual é a sua visão, mas eu gostaria que o médico tivesse essa abordagem comigo. Por quê? Nesse momento, a relação médico-paciente eu acho que faz diferença. Sair desse cenário, para mim, pode trazer um pouco de desconforto, até porque quando eu olho para o médico que está me atendendo, ele me apresenta um tratamento, já existe uma trilha feita, só faltou o fechamento. Aí eu saio dali de um momento em que tudo está caminhando
Quando você criou relacionamento, conexão com o Tá profissional, tudo bonitinho, aí entra uma perfumado. closer. Aí entra uma closer, A né? pessoa aguarda um minutinho aqui, paciente Jax, que eu vou ficar ali do lado, que vai vir uma outra pessoa agora, eu não sei o que ela vai falar pra você. Essa é a sensação que eu tenho. O médico, quando ele sai da jogada, parece que, eu não sei quanto vai custar. Deixa que venha alguém aqui que vai passar isso pra você. E isso é um negócio chato. Isso é um negócio que quebra um pouquinho. Na minha visão, eu acredito que tem pacientes que possam gostar de ir para uma sala reservada, conversar com alguém especialista em fechamento. Ele talvez tenha menos receio de conversar sobre condições de pagamento, mas isso o médico tem que saber, até onde ele pode ir, o que é que ele pode oferecer. E tá muito fácil, tá muito próximo. Essa é a minha visão. Eu penso que tudo é uma trilha. E a trilha do médico é essa. Ele atendeu, ele chegou a um diagnóstico, ele é o melhor cara para vender o seu próprio produto e ele é o cara que tem que ter um conhecimento para fechar. Qualquer tipo de dúvida que surja, ele é o melhor cara para esclarecer. E ele tem que saber, dentro da estrutura dele, quais são os limites, até onde ele pode ir, o que é que ele pode fazer, como é. No máximo, ele indica a pessoa para ir passar um cartão ali fora, mas ele já fechou com a pessoa aqui dentro. Essa é a minha visão. Entendi. A parte boa é que eu não tô combinando nada com você, né? A gente fez um roteirinho aqui, gente, eu tô acabando com a paz do Jax aqui. Então, aqui, ó, Vocês vão ver que meu Olha lá, roteiro tá aqui, ó, tá desligado. desligado o roteirinho aqui, porque parou de usar, né? Então pra que serve? Aí, cara. Então, assim, isso é interessante, porque eu peguei justamente no pulo, porque eu preciso entender isso, né? Porque eu já te falo, a maioria dos médicos tem uma limitação muito grande nesse momento, né? Por quê? Porque a gente não foi ensinado a fazer isso, e a gente só tem segurança de fazer o que foi ensinado pra gente. Então, acho que a grande sacada é isso. O médico, ele é muito... Acho que a característica do médico, principalmente falando, né? Não digo tanto dos outros profissionais da saúde, também porque eu não tenho experiência. Mas como eu tenho muito contato com o médico, passei por uma formação extensa dentro da medicina, eu falo que a gente, em momento nenhum, é ensinado a fazer isso. Tenho zero problema de fazer uma cirurgia extremamente complexa, tenho zero problema de programar um tratamento, de executar um tratamento e explicar esse tratamento para o paciente, mas a gente, lá no fundinho, quando eu comecei, cara, eu sentia cara, não posso falar de dinheiro. Amarelava. Eu sou Luigi de Calcutá, né? Irmão Luigi de Calcutá, porque existe isso, na medicina é um sacerdócio, isso é um absurdo. Mas assim, gente, a gente não come só maná que cai do céu, né? A gente precisa de dinheiro para fazer nossas compras, o médico também come, o médico também dorme. E assim, é o que a gente aprendeu a fazer, a nossa profissão. Então, isso que você falou é o que eu geralmente tento propagar para quem eu divido, o pouco, né? Mas em construção, conhecimento que eu tenho com relação a essa parte de relacionamento comercial, de vendas em saúde. Que, o médico é o cara que fez a conexão. E o que você falou é muito interessante. O médico é o cara que mais entende sobre o produto que ele está apresentando, que é o tratamento. Quem tem possibilidade de discutir preço, que discutir valor, na verdade, né, é o médico. Por quê? Ele sabe onde que vai acontecer as coisas e se o paciente não sentiu segurança ou não quis fechar naquele momento, alguma coisa aconteceu. Ou o paciente não entendeu o que vai ser feito, ou ele não entendeu qual que é o valor daquilo, onde que a gente vai chegar com aquilo, e se você não entendeu o que vai ser feito e o valor, não digo o preço do que vai ser feito, cara, a gente não consegue relacionar, e aí é um problema. E aí o médico precisa perguntar, você entendeu o que eu estou te propondo? Você entendeu quais são as etapas do tratamento? Você entendeu a complexidade? Você entendeu os pontos onde a gente precisa ter um pouco mais de atenção e por que é tão melindroso? O tamanho de atenção que eu vou precisar desprender para cuidar de você de forma integral? Porque às vezes o paciente não entendeu isso. E aí, realmente, o médico que não cria esse relacionamento, que não se conecta com o paciente, aí vira uma situação extremamente desconfortável mesmo. Passar o valor financeiro, o preço que vai ser feito. Mas é isso. Mas eu sinto muito dos colegas aí que a gente conversa de que isso ainda é um tópico sensível. Tem gente que não se sente confortável, tem paciente que não se sente confortável, então varia. E talvez a gente precise ter uma plasticidade nisso, e a gente precisa ir tirando essas barreiras e ficando mais confortável em falar sobre isso, né? A sociedade, ela fica desconfortável de falar sobre dinheiro, né? Quer ver? Por exemplo, quanto você ganha, Jax?
R$2. Não, pronto. Aí já, a gente fica desconfortável de falar isso, né? Então, é interessante. Algo mais que você acha interessante falar sobre esse ponto, Jackson? Eu queria fazer uma pergunta para você, mas ela vai vir muito enviesada. Essa é pra se vingar da falta da quebra de roteiro aqui, né? Doutor Luigi precisaria de uma assessoria externa para entender os processos internos na clínica, na atuação e como seria um melhor posicionamento para ele obter mais benefícios, mais fechamento, uma condição melhor de negociação com o seu paciente? Isso é interessante, porque assim, como te disse, médico não é ensinado a fazer isso. E não tem uma escola de médicos, né? Vou fazer uma pós-graduação que vai me ensinar a precificar em saúde. Geralmente isso não tem. Então, isso é um assunto de educação empresarial. E a gente precisa, geralmente, aprender isso de uma forma técnica com quem rodou antes da gente, com quem aprendeu com a gente, com quem aprendeu sozinho muitas vezes, e mais do que aprender com os acertos dos outros, é muito importante a gente aprender com o erro dos outros. Isso encurta caminho, isso encurta tempo e economiza dinheiro, né? Então, essa é a grande sacada. Então, ensinar para o médico saber qual momento ele vai contratar uma consultoria externa para fazer alguma coisa, quanto que isso vale dinheiro para ele, quanto que isso vale em tempo e vale em qualidade que ele vai oferecer para o paciente, ele geralmente vai precisar de uma pessoa que passou essa rodagem, e aí que entra, puxando o gancho aqui, já que não é fraco, né? Vocês estão entendendo como é que é onde nasce a necessidade de um parceiro, de um mentor, de alguém que rodou antes de você, como os mentores da ProClinic Academy. Então, agradecendo o auxílio da ProClinic nesse bloco, sigam @ProClinic Academy no Instagram e vocês falam com um dos mentores de lá. Então, eu, Luigi, também faço parte desse ecossistema, desse hub de educação médica em saúde e em medicina empresarial, vamos colocar assim, para a gente saber. Porque é o seguinte, nem sempre o médico vai fazer as coisas, mas ele precisa saber cobrar quem está fazendo para ele. E cobrar um DRE, por exemplo, uma avaliação financeira da empresa, demandar do marketing se está chegando o paciente que ele está procurando, né? Demandar quem faz essa avaliação dos processos. Conhecer as dores. Conhecer as dores, claro. Então, nem sempre você vai pegar... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Geralmente você não vai botar a mão na massa, mas você precisa checar se está sendo feito com qualidade. E aí é onde entra esses pontos que você falou. Muito bom. Então é isso, pessoal. Encaminhando para o nosso fim, esse programa, como eu disse, um programa piloto, um programa inicial, um programa que foi feito com muito carinho, com muito suor. A gente está planejando isso aqui tem um tempo já, né, Jax? E finalmente saiu do papel. E a gente precisa do feedback de vocês, a gente precisa da interação de vocês. De novo, nos sigam no @citocina.podcast, nas nossas redes sociais também, pessoal, @luigi.pires, LYDDY. Sim, minha mãe fez isso comigo. E o @JaxFerrari. Eu achava que o meu arroba era um arroba difícil, mas o seu, Luigi, pelo amor de Deus. Imagina, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, interajam, ok? Nós vamos estar sempre postando os bastidores ali no Instagram, abrindo enquetes. Vocês podem encaminhar notícias pra gente. Pô, e esse assunto aqui? Vamos discutir ele, vamos falar. E a periodicidade desse programa, vocês que vão decidir, ok? Nós estamos preparados psicologicamente para fazer esse programa com uma frequência muito mais alta do que vocês imaginam. Então, se a demanda for boa, se a gente tiver uma interação grande e a gente entender de que o conteúdo está sendo bem recebido, a gente vai tornar isso cada vez mais frequente para atender esse tipo de demanda. E a gente sempre vai trazer, Jax, conteúdo de qualidade, uma medicina sem viés, tão quanto possível, né? Porque a gente acaba sempre puxando a sardinha pro lado que a gente defende, mas aqui a gente precisa ser como educador, a gente precisa ter esse papel como um agente neutro, trazendo uma ciência de qualidade, alçando a posições que merecem destaque, quem merece destaque, e corrigindo, às vezes, algum caminho que está acontecendo no mundo midiático, no mundo científico, para a gente poder entender com cautela o que está acontecendo. Discutindo artigos na semana, discutindo sobre negócios em saúde, negócios em medicina regenerativa e falando sobre o que há de mais moderno nos tratamentos, seja em nível de devices,
seja em nível de dispositivos, de equipamentos, quanto em técnicas laboratoriais. Ótimo. Deixa uma mensagem de tchau pra gente aí, Jax. Na verdade, a mensagem de tchau, eu acho que a gente pode só relembrar onde a nossa história surgiu, nossa história Citocina surgiu e onde nós chegamos hoje com o programa número 1. Então é uma alegria e, para mim, uma dificuldade, grande dificuldade. É a primeira vez na vida que eu estou gravando qualquer tipo de coisa e, de uma certa forma, um tanto quanto improvisado. Mas, Luigi, tem uns dias a mais do que um ano que nós sentamos pela primeira vez para desenhar esse projeto. Quais seriam os blocos, quais seriam os caminhos, para onde iria, qual é o caminho, para que lado ir, como fazer, como conduzir. E trabalhar de uma forma honesta, transparente e que não fosse visto como uma brincadeira e que não seja de fato uma brincadeira e que sim atue com ciência, com conhecimento, segurança e que traga informação para quem está em casa. Então, para você que está em casa, encaminha um dói para o Luigi, que ele vai ficar muito feliz em desvendar os artigos. A gente está aqui por vocês e para trazer uma ciência de qualidade e conhecimento de alto nível, e quando a gente precisar falar informalmente, a gente vai falar também. Isso aí. Tudo bem. A intenção aqui é ser natural e atender algumas queixas muito grandes que a gente tem recebido aí no dia a dia para a gente poder enriquecer e contribuir, nem que seja um pouquinho, para o avanço da medicina geral, da saúde, de forma ética, de forma respaldada na ciência e de que forma que a gente consiga atingir a maior quantidade de pessoas possível. E você que está aqui hoje, que você assistiu esse programa, que você ouviu esse programa no seu agregador de podcast, comenta lá. Eu estava lá, porque um dia vocês vão pegar esse primeiro programa, vão pegar o nosso programa de número 1794 e vão comparar como que o Jax estava engessado nesse programa e como que ele virou lá no começo. E a gente espera de coração poder chegar com vocês até esse ponto, até esse programa, discutindo, desenvolvendo e interagindo. Esse programa é feito da gente para vocês. Um abraço. Isso aí. Valeu, Jax.